Todo mês você recebe a mesma mensagem: a sua fatura fechou. Para a maior parte das pessoas, talvez essa mensagem seja só mais uma notificação no celular. Mas para outras pessoas, e talvez esse seja o seu caso, essa é uma mensagem que traz um aperto no coração, uma tensão nos ombros, uma angústia, e traz uma pergunta que é difícil da gente não se fazer. Meu Deus, quanto será que eu gastei esse mês? Você não abre a fatura e não abre aquela mensagem. Dá uma disfarçada, vai resolver outras coisas, evita pensar nisso e isso traz um pouco de conforto até o dia que chega o vencimento da fatura. E aí naquele dia você paga o que pode, tudo ou uma parte. Nas primeiras vezes você sente um alívio como se alguma coisa que tivesse ali por um fio tivesse resolvido. Mas aí o mês começa de novo, o cartão continua sendo usado e você não pensa na fatura até chegar a próxima mensagem de a sua fatura fechou. E a gente precisa refletir sobre como eventos que a gente vive de forma constante e consistente moldam a gente, moldam a nossa imagem interior e moldam a nossa saúde mental, mais do que eventos que acontecem que são em picos. Vamos refletir sobre isso? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Você pode achar que esse alívio que você sente ao pagar a fatura, o conforto que você sente ao ignorar aquela mensagem de que a fatura fechou, são reais. Se você vive esse ciclo de vez em quando, talvez ele realmente te ajude a não sentir uma vida tão pesada, a não pesar tanto a vida. Mas se você vive isso todo mês, por meses, por anos a fio, do mesmo jeito, normalizando que é o olhar, evitar olhar a fatura que traz conforto, normalizando que pagar a fatura é o que traz alívio, que isso é o suficiente, alguma coisa começa a se formar em você sem que você perceba. Em algum momento, você vê isso mudar. Você paga a fatura e aquele alívio aparece cada vez menos, porque você continua tensa mesmo depois de pagar. Como se algo tivesse prestes a acontecer e você não sabe o que é. Ignorar a mensagem de que a fatura fechou começa a não ter mais o mesmo efeito, pagar não é mais um alívio. Porque o seu corpo já sabe que mais cedo ou mais tarde o ciclo vai acontecer de novo. E ele precisa se preparar sempre para algo que ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sempre está esperando que seja o pior. É comum a gente achar que só grandes eventos nos marcam, nos modificam e nos transformam. Uma perda, uma crise, um momento, e aquele momento é tão intenso, é tão profundo, é tão marcante que divide a vida entre antes e depois. Eu me sinto uma pessoa antes desse evento e eu sei exatamente como eu me senti depois dele. E esses eventos, eles realmente existem. Imagina só, por exemplo, que se você se sente bem, segura profissionalmente, e você começa a trabalhar e de uma hora para outra você chega para trabalhar e seu chefe te demite. De uma forma inesperada, de uma forma vergonhosa, aquilo foi muito impactante para você. E depois desse evento, quando você vai procurar um emprego ou quando você até encontra uma nova vaga e uma nova posição, você se sente insegura de que a qualquer momento você vai chegar naquele emprego e vai acontecer tudo de novo. Você sabe que aquele evento mudou algo em você. Existe um ponto claro que você reconhece que você é uma antes e uma depois. Mas e quando você percebe que alguma coisa mudou, mas você não consegue dizer, que você não é mais a mesma,
Você só não sabe dizer exatamente o ponto que isso mudou. E mesmo quando as pessoas perguntam, você diz assim, eu não sei quando mudou. Eu simplesmente sei que eu era assim e agora eu sou assado. Eu reagi assim e eu reajo assado. É aqui que mora algo que a gente não fala com muita constância, porque não é algo que todo mundo sabe que isso existe. As nossas transformações mais profundas, elas podem vir de situações do cotidiano e não de situações que são intensas, impactantes. Situações que se repetem, que parecem pequenininhas, porque se você pega aquela situação, tira ela de um contexto maior, ela parece completamente inofensiva, mas aos poucos, pela repetição e pela constância, elas se tornam um ponto de mutação claro. A mudança, ela não vem do evento em si, ela vem da constância com a qual ele acontece e da consistência que o seu corpo responde a esse evento. Viver o ciclo de fatura, certo? Do conforto que você tem quando você ignora a mensagem e de pagar a fatura que traz uma paz e um alívio. Viver isso uma vez ou outra não altera em muita coisa na sua vida, mas viver isso todo mês faz o seu corpo reconhecer aquilo como um sinal de perigo. E cada vez que o ciclo se repete, mais uma camada de estresse vai se acumulando no seu corpo. Ele vai aprendendo os momentos em que aquilo aparece, os gatilhos, as informações, e você não vai percebendo. Antigamente, quando a sua fatura fechava no dia 20, era só no dia 20 que você sentia aquele desconforto. Mas aos poucos, dia 20, no dia 15, o seu corpo já sabe que no dia 20 a fatura vai fechar e ele começa a se sentir angustiado e não sabe por quê. Quando você menos espera, mesmo com a fatura baixa, mesmo com tudo pago, mesmo com dinheiro na conta, mesmo tendo cancelado todos os cartões, mesmo com a planilha resolvida, o seu corpo vai reagir da mesma forma. É quase como um roteiro que ele já sabe como termina e no momento que ele vê a dica, aquele momento que ele diz, opa, isso aqui vai acontecer daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, dia 20 está chegando, dia 5 está chegando, ele começa a reagir e a se preparar, porque aquele evento, durante a repetição constante e a consistência com a qual ele aprendeu a lidar com aquilo, falam que aquele evento é muito difícil, é um perigo que pode acontecer a qualquer momento. Depois de meses vivendo esse ciclo, a tensão no corpo não é mais fácil de ignorar. A solução que parece mais lógica para muita gente é controlar o dinheiro. Se é a fatura que me faz ficar angustiada, eu controlo a fatura. Então, eu corto gasto, eu vou fazer a minha planilha, eu vou ficar na meta, eu vou renegociar dívidas, como se fosse a parte concreta que realmente estivesse causando aquele desconforto. Mas aí, chega o mês seguinte, você faz tudo certo, conforme manda o figurino, do jeito que o educador financeiro mais pop disse que era para você fazer. E a angústia continua. Você não sabe por quê. Se tudo se resumisse a decisões financeiras baseadas na matemática, a lógica traria soluções que resolvem tudo, inclusive a angústia, e não apenas o dinheiro. Mas o corpo que aprendeu que a fatura do cartão é um perigo inescapável não sai do estado de emergência só com a planilha. E você vai começar talvez a chegar a uma conclusão que parece óbvia e não é verdadeira, de achar que não adianta fazer planilha, não adianta cortar os gastos, não adianta ter menos dinheiro, menos fatura, uma fatura menor, mais dinheiro do banco, porque o problema, na verdade, é que você está, abre aspas, quebrada, e isso não é verdade. Você acha que as angústias precisam passar porque o evento passou, mas o corpo construiu respostas que seguem a lógica do sistema nervoso e não da matemática. Então, tem
um estranhamento muito grande, né? Uma coisa meio esquisita de atravessar isso, porque não faz o menor sentido você fazer tudo certo conforme todo mundo está dizendo e continua se sentindo do mesmo jeito. A reação não combina com o que você está vendo. As contas estão em dia, a planilha está preenchida, eu não tenho mais dívidas. E ainda assim eu continuo me sentindo do mesmo jeito. O que tem de errado comigo? Por que isso não muda? E aí é o momento em que você começa a se culpar. Começa a dizer que você está quebrada, que você não tem jeito, que isso é assim mesmo, que todo mundo se sente assim, que você não fez tudo o que podia. Você passa vergonha, você sente vergonha, porque não faz sentido essa reação. O problema é que para o corpo faz. Porque durante meses ou anos, ele foi construindo significados em cima de um mesmo evento que se repetiu mês após mês, vivido do mesmo jeito. Ele construiu o significado de insegurança, de medo, de vergonha. Ele associa aquele evento do cotidiano a algo que é muito difícil de se viver, que é muito perigoso, que é vergonhoso, que é inseguro. E esses eventos pequenininhos foram moldando você para reagir sempre da mesma forma. O seu corpo ele não está reagindo à fatura baixa desse mês. Ele construiu uma forma de reagir a faturas, independente do valor, durante meses e anos a fio. Ele associou fatura do cartão de crédito à insegurança, à impotência, à incompetência para lidar com dinheiro. Principalmente é você reagindo a quem você acreditou ser durante todos esses meses enquanto a fatura chega. A fatura chega, você se sente pequena. A fatura chega, você se sente impotente. Você é impotente, você é irresponsável diante de algo que é corriqueiro. Mesmo sendo alguém que conseguiu regular o cartão, ele continua dizendo que algo ruim vai acontecer porque você ainda precisa mudar a forma como você se vê lidando com aquilo. Você vai continuar se sentindo que está despreparada, mas não para o evento, mas para voltar a ser aquela pessoa que vai estourar o cartão de novo, que desaprendeu a confiar em você mesma. O evento vai falar sobre a imagem que você construiu sobre você e não sobre o evento em si. Aquele evento é gatilho para uma reação emocional que você acreditou ser, que está associada a alguma coisa que você acreditou ser e viver, e só a modificação durante um único mês ou 2 meses não desconstrói algo que foi vivido durante 5, 10, 15, 20 anos, mês após mês, anos após anos. O dinheiro por si só, ele não agiu contra você. O dinheiro não te ataca, ele não decidiu nada por você, ele não é o causador da sua angústia. Nem a fatura é a causadora da sua angústia. Foi você quem viveu tudo isso, foi o seu corpo quem registrou e foi a sua consciência quem aprendeu como reagir a esse evento de uma determinada forma através daquilo que você acha sobre você, que você entende que você é. Foi você quem repetiu o mesmo estado de alerta, a mesma insegurança, as mesmas reações emocionais e acreditou na mesma sensação falsa de resolução só pagando a conta. A questão é que pagar a conta não fez você se sentir segura. Pagar a conta não fez você se sentir responsável pelo que você estava fazendo. Pagar a conta não modificou quem você é. E controlar a fatura pode não fazer você sentir o mesmo efeito, porque você continua vendo a si mesma como a qualquer momento eu vou ser irresponsável de novo, a qualquer momento eu vou descambar de novo, a qualquer momento eu vou perder o controle de novo, porque acho que eu sou assim, né? Cuidar da vida financeira é uma tarefa da vida adulta da qual a gente não vai poder fugir, é inescapável.
Mas o dinheiro não é o centro da história. Você é. Não é a fatura que faz você se sentir insegura. É você que se sente insegura durante todo o mês, não olhou o seu dinheiro durante o mês, e você fazer isso uma única vez não vai desconstruir uma imagem que você construiu de si. É preciso trazer para a consciência a forma como você atravessa essa tarefa para entender o padrão que foi construído ao longo do tempo, para aprender a desconstruir e viver uma experiência diferente. Não é só a planilha. E entenda, fazer a planilha precisa ser feito. Controlar a fatura do cartão de crédito precisa ser feita. Mas não é você pagar a fatura e nem fazer a planilha que vai realmente fazer você se sentir diferente. É você se voltar para dentro e entender quem você acreditou ser no momento em que você começou a fazer tudo isso ao longo do tempo para desconstruir isso dentro de você. Agora eu quero trazer você para um momento de reflexão interior. Não para você se culpar, não para você se envergonhar, mas para você ativar um pouco de curiosidade, tá? Quando você recebe a fatura do cartão, quando você recebe a mensagem que a fatura fechou, como você se sente? Você se sente mais uma pessoa que cuidou de si, que valorizou seu tempo, valorizou a sua vida financeira, se responsabilizou, agiu como uma pessoa adulta, segurou aquilo que era preciso segurar, se viu como uma pessoa que sabe cuidar de si mesma, ou você se vê como aquela pessoa que não ligou para a fatura, de que se sentiu impotente, se sente impotente, eu não dou conta disso, eu me sinto insegura porque eu sou insegura, eu não sei lidar com dinheiro, eu nunca soube lidar com dinheiro. O que é que essa fatura representa e fala sobre você? Ela fala sobre você de um jeito positivo ou ela fala para você de um jeito destrutivo? Ela reforça em você um caráter que é bom ou ela reforça em você algo que você tem vergonha, que você não gostaria que as pessoas soubessem? A sua resposta, ela tem uma influência muito mais forte no seu estado de tensão e angústia quando a fatura fecha, do que efetivamente só a fatura fechada. Só você conseguir pagar aquela fatura. É o que aquela fatura representa e fala sobre você. A pessoa que você construiu ao longo do tempo e que você acredita ser e que essa fatura não nega mais. É esse lugar que você precisa olhar. E se for muito difícil olhar para isso sozinha, porque é desafiador encontrar os nossos pontos cegos, aquelas coisas que você nem sabe que precisa questionar, você vai precisar de uma ajuda. E se precisar, me manda uma mensagem. Esse é o episódio de hoje. Se ele te ajudou de alguma forma, se ele pode ajudar uma outra pessoa, encaminha para ela, traz ela aqui, para a gente refletir juntos sobre como foi que a gente lidou com o dinheiro ao longo do tempo e como isso construiu a nossa identidade. E como é que aos poucos a gente consegue desconstruir para ter uma identidade mais facilitadora, mais saudável e que possa te dar uma vida boa ao longo do tempo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.